Começou. Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao primeiro encontro de 2026 do GFE no PUC-PR, Banquete Fenomenológico, com o tema Intersubjetividade, Constituição e Conflito. Ao pensarmos em um mundo habitado por uma pluralidade de existências, como mulheres, homens, e bem como aqueles que não se identificam com esta binariedade, crianças, jovens e idosos, situados em contextos diversos de etnia, classe e religião, o tema da intersubjetividade pressupõe o encontro com a igualdade e com a diferença. Trata-se de uma tensão no encontro entre aquele que sou e aquele outro que é, paradoxalmente, um outro eu e, ao mesmo tempo, um não eu. Isto é, aquele que simultaneamente se identifica e se diferencia. Muitas vezes, tal encontro não é harmônico, gerando violências, algo que sempre esteve presente na história. Embora os conflitos possam ser importantes para uma melhor estruturação social, os conflitos violentos persistem ao suprimirem as diferenças. Partindo dessas premissas, neste ano focaremos no importante tema da intersubjetividade, sem deixar de lado os temas trabalhados nos anos anteriores, a saber, o corpo e a identidade, que estão, de certa forma, correlacionados. Assim, dando continuidade aos nossos estudos, analisaremos a questão da intersubjetividade a partir da chave de leitura oferecida pela tradição fenomenológica de Jean-Paul Sartre e Edmund Husserl. Com isso, esperamos possibilitar uma compreensão filosófica capaz de estruturar um discurso sobre a intersubjetividade em sua dimensão histórica, cultural e política. Serão 4 encontros, sendo 2 a partir da fenomenologia sartreana e 2 a partir da fenomenologia husserliana. A abordagem sartreana será desenvolvida pela professora Tânia Mara de Souza, da Universidade Federal do Espírito Santo, e pelo professor Vinícius dos Santos, da Universidade Federal da Bahia. Já em Husserl, contamos com a professora Sheila Cristiane Tomé, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a professora Nathalie Barbosa de la Cadena, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Abrindo nossos encontros, temos a apresentação da professora Tânia Mara de Souza, que é professora associada do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo, atua como professora no programa de pós-graduação em filosofia da mesma universidade, e no programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal do Paraná. Possui bacharelado e licenciatura em filosofia pela Universidade de São Paulo, mestrado, doutorado e pós-doutorado em filosofia contemporânea pela Universidade de São Paulo. Também possui pós-doutorado em ética e filosofia política pela Universidade Federal Fluminense. Foi coordenadora do GT de Filosofia Francesa Contemporânea entre 2012 e 2014. Tem experiência na área de filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: Sartre, Beauvoir, fenomenologia, filosofia fenomenológica e psicanálise, e filosofia fenomenológica e gênero. Autora dos livros Sartre e a Literatura Engajada, Espelho Crítico e Consciência Feliz, da Indústria, e A Liberdade em Sartre, da Edições 70, Discurso Editorial. Hoje, a professora Tânia apresentará o conflito como condição de possibilidade da intersubjetividade em Sartre. Depois, como sempre, abriremos para as perguntas. Professora Tânia, novamente, bem-vinda. Agradecemos imensamente seu aceite, que vai enriquecer muito os nossos estudos. A palavra é sua. Boa noite. Eu gostaria de começar agradecendo a Simone, ao professor Erickson e a todas as pessoas que fazem parte do grupo, organizaram o evento. Agradeço pelo convite e também gostaria de dar boa noite a todo mundo que nos vê. A minha fala tem a intenção de trazer alguns elementos para que a gente converse depois da fala. Eu vou trazer alguns aspectos de Oceanada que vão um pouco na contramão daquela imagem que a gente sempre tem quando a gente fala em intersubjetividade em Sartre, como sendo a da impossibilidade das relações, a do inferno, do conflito, e
E sim, há momentos em que o Sartre deixa a desejar. A gente lê lá alguns trechos, é apenas uma experiência psicológica, não, tiram apenas. Mas também é verdade que esse conflito que o Sartre discute não é um conflito que impossibilita as relações, pelo contrário, é isso que eu tentarei, pelo menos, esboçar aqui, é um conflito que torna possível a intersubjetividade. Eu inicio, né, trazendo como foco alguns aspectos no começo do Serenada, em que, se a gente olha a arquitetura do livro, é verdade que o para outro só surge na terceira parte do Serenada. Mas isso não significa que Sartre esteja a dizer que o para outro só exista depois do para si. A ordem das razões da construção do livro exige que, analiticamente, primeiro sejam descritas as estruturas imediatas do para si, para depois ser descrita a relação com o outro. Mas disso não se segue que teríamos, primeiro, um para si isolado, para só depois entrar em contato com o outro. Não há aqui uma filosofia solipsista com uma subjetividade completa e apartada do social. Se olharmos os exemplos dados por Sartre, desde o início do livro, já vemos o outro presente. E como sabemos, né, só para citar a tese da Cristina Mendonça sobre o mito da resistência do Serenada, também a tese do Marcelo Norberto, os exemplos da filosofia de Sartre não são uma mera simplificação de sua filosofia para torná-la mais compreensível. Uma ontologia que se pretende fenomenológica não se faz senão por meio da descrição da concretude, por meio desse ser humano no mundo, em meio a outros, e isso é compreensível a partir da descrição, e essa descrição aparece por meio de exemplos. Já na primeira parte, no primeiro capítulo, em As Negações, eu espero por Pedro, que não está no mar. Na oitava página do livro, depois da introdução, já há uma subjetividade que espera por outra. Logo depois, na quinta parte deste primeiro capítulo, Na Origem do Nada, temos de novo uma subjetividade em quarto de uma pessoa ausente. Nos exemplos de angústia, descritos logo a seguir, temos um encontro pré-marcado com alguém na angústia diante do futuro. E é o medo de desolar a família na angústia diante do passado. É verdade que são outros meio fantasmáticos, mais ausentes que presentes, colocados aí para falar do que não está. Pedro não está no mar, Pedro não está em seu quarto, e do que não é suficiente para determinar nossa ação presente. O encontro com o outro, daqui a 30 minutos, não é suficiente para que eu mantenha o projeto de não me jogar no precipício. Do mesmo modo que o medo de desolar minha família não é forte o suficiente para determinar que eu não me jogue agora, que eu não jogue agora. Mesmo assim, isso já parece ao menos indicar que não conseguimos falar de um para si sem colocá-lo em meio a outros. Mesmo nesses exemplos de uma subjetividade sozinha na beira do precipício ou diante de uma mesa de jogo, o outro aparece. Quando chegamos ao segundo capítulo da primeira parte, a má-fé, o outro já é mais concreto. O primeiro encontro de um quase casal homossexual, garçom do café, mais que isso, já lemos Sartre dizer, e aqui eu cito, quando Pedro me olha, sem dúvida que ele me olha. Seus olhos são coisa do mundo, estão fixos no meu corpo, também coisa do mundo. Eis um fato objetivo, que posso dizer que é, mas o sentido deste olhar já não é, e isso me desassossega. Por mais que eu faça sorrisos, promessas e ameaças, nada poderá desprender a aprovação, o livre juízo que estou buscando. Sei que este acha-se sempre mais além. Como posso sentir
em minhas próprias condutas, as quais já não possuem o caráter operário que mantenho com elas. O fato objetivo de ser em si da consciência do outro se coloca para desvanecer-se em negatividade e liberdade. A consciência do outro é como não sendo. Seu ser em si do aqui e agora consiste em não ser. A consciência do outro é o que não é. Fim da citação. Então, esse é um trecho da, do início do Serenata, o segundo capítulo da primeira parte, da qual a gente já percebe, né, um olhar que me constitui e que se coloca a minha revelia, que me desassossega. Se essa questão só será desenvolvida 170 páginas depois, já aparece aqui como esboçada. É um fato que vejo os olhos de Pedro brilhando, mas esse outro, como coisa, é posto para desvanecer-se. Ele não é uma coisa, é uma outra subjetividade, ou ao menos aparece sob esses dois aspectos. Seu olhar transcende, está além das minhas condutas. Há aqui um desassossego sempre presente. O para outro ronda para si desde o início do livro, embora o momento analítico em que a noção será discutida seja na penúltima parte. Com isso, não pretendo afirmar que haja uma teoria suficiente do para si como para outro desde o início do ser nada, mas ao menos mostrar, como contra algumas leituras, que o outro não é um acréscimo posterior à existência do para si. Do mesmo modo que a temporalidade em O Ser ou Nada é uma totalidade sintética que só pode ser descrita analiticamente, separando o que não pode ser separado, que é passado, presente e futuro, temos aqui uma relação com o outro que só será descrita posteriormente, mas que infesta para si desde o início. Mais precisamente, como sabemos, mas nos textos posteriores, desde o seu nascimento. Pretendo um pouco falar de dois momentos da terceira parte do Serenada, sobre a inversão proposta por Sartre para pensar a questão sobre a existência do outro como sujeito e a experiência concreta do nós como possível a partir do conflito. Sartre inicia a terceira parte abordando o problema da existência do outro, que, como sabemos, não será respondida por ele por uma prova da existência do outro. Uma atitude que pode parecer à primeira vista uma relação apenas de mim a mim mesmo, tenho vergonha do que sou, revela-se rapidamente como sendo tenho vergonha diante de alguém. O outro, eu cito Sartre, é mediador indispensável entre mim e mim mesmo. Sinto vergonha de mim, tal como apareço ao outro. Fim de citação. Trata-se aqui de estruturas inseparáveis. O ter vergonha de mim diante do outro. O para si remete para o outro, ao outro que não sou eu, em uma negação que não é espacial nem de exterioridade, mas de dupla interioridade. O outro, segundo Sartre, não é indispensável apenas para o meu ego empírico, mas também para a existência da consciência. De tal forma que, segundo ele, nós não devemos encontrar razões para crer no outro, mas o próprio outro enquanto aquilo que eu não sou. É assim que, depois de uma rápida leitura crítica de Russell, Hegel e Heidegger, Sartre passa à elaboração da sua resposta em um olhar. O parágrafo tem início com o modo como a filosofia costuma tratar a questão da intersubjetividade. Eu, sujeito, vejo um outro objeto. E é verdade que, para Sartre, essa é uma das modalidades da presença do outro amigo. O problema para ele é colocar essa relação como primeira. E eu cito Sartre. O problema do outro tem sido geralmente encarado como se a relação primeira pela qual o outro se revela fosse a objetividade, como se o outro se revelasse primeiro à nossa percepção. Se é assim, nos manteríamos no campo do provável,
das conjecturas, da necessidade de provar a existência do outro como sujeito. Não é essa a perspectiva sartreana. Sua resposta parte de uma descrição, de uma aparição banal do outro, de um exemplo, que é o exemplo do jardim público. Nesse exemplo, eu estou sentada em um jardim com gramado e assentos, ou seja, diante de coisas. Eis que aparece um ser humano que caminha e o vejo, cito Sartre, ao mesmo tempo como um objeto e como um homem. Fim de citação. Eu trago essas citações para mostrar como que a ambiguidade e a tensão se colocam o tempo inteiro. O Sartre não diz apenas eu vejo como objeto, ponto. Ele coloca eu vejo ao mesmo tempo como objeto e como um ser humano. É um objeto que eu posso conhecer e, ao mesmo tempo, é algo que me escapa. Não estou mais no centro de todas as relações que se estabelecem entre o mundo e mim mesma, ou entre as coisas do mundo. Há uma desagregação e uma descentralização provocada por esse outro. O outro objeto que eu vejo revela-se o outro sujeito que me vê. O nexo primeiro é este e não o contrário. Começamos por ver o outro para mostrar que existo como sendo vista. Sartre opera aqui uma conversão radical do outro. É esse modo que ele apresenta ao trecho. E é apenas por essa conversão que conseguimos sair da discussão sobre o conhecimento do outro para a reflexão descritiva da certeza do outro como aquele pelo qual eu me apreendo como vergonha ou orgulho. Minha conexão fundamental com o outro sujeito reconduz sempre a possibilidade de ser vista pelo outro. O outro não é primeiro aquele que eu olho, mas é aquele que me olha. Eu tomo consciência de ser vista pelo olhar do outro. Eu cito Sartre, o que capto imediatamente ao ouvir o ranger de galhos atrás de mim não é a presença de alguém, mas o fato de que sou vulnerável, tenho um corpo que pode ser ferido. O olhar é, antes de tudo, um intermediário que remete de mim a mim mesmo. Fim de citação. Mesmo que não haja agora um outro concretamente presente, a sensação de ser vista permanece como aquela que possibilita a remissão de mim a mim mesma, uma alienação que estará presente, independente da forma capitalista, como veremos depois em Crítica da Razão Dialética. É impossível pensar o para si sem remeter ao que necessariamente escapa dele, não as ferramentas que ele produz, mas também um si mesmo que só alcança por meio do olhar do outro. O outro cria uma espécie de eu que não é mais da transcendência do ego, existente apenas para uma consciência reflexiva, mas que agora existe como consciência irrefletida, de forma imediata, sem passar por qualquer esfera reflexiva, o olhar do outro surge da revelação de mim a mim mesma. Cito novamente, a vergonha ou o orgulho revelam-me a mim mesmo. Não são eles que me fazem viver e não conhecer a situação de ser visto. Fim de citação. A situação escapa porque também sou objetivada. Se uma das modalidades da presença do outro a mim é a sua objetividade, a minha objetividade para este outro se revela como modalidade primeira. O outro como coisa é apenas um dos lados da moeda, indissociável do outro sujeito, que transforma as minhas possibilidades em probabilidades. Para Sartre, o outro confere um lado de fora à minha transcendência, a ponto mesmo de me dotar de uma natureza. É a palavra que o Sartre utiliza neste momento do Serenata. Não uma natureza abstrata, anterior à existência, mas esse olhar do outro que transcende a minha transcendência, né, me dá um lado de mim mesma que eu não alcanço, me dá nós diríamos, uma certa natureza. Dependo em meu ser de uma liberdade que não é minha, que me escapa. Estou em perigo diante dela. Sartre passa
nessa descrição, a inverter a perspectiva pela qual a filosofia tratou a questão do outro. Não mais de mim ao outro, mas do outro a mim. E esta conversão radical permite melhor compreender a condição de alienação concreta na qual existimos. Sempre haverá um lado de fora de mim mesma, sempre haverá algo que me escapa e do qual dependo. E é como vulnerável a este olhar que primeiro me apreendo, para só depois reagir diante deste olhar, olhando-o e transformando-o em olhos. Eu cito Sartre: a objetivação do outro, como veremos, é uma defesa de meu ser, que me libera de meu ser para outro, conferindo ao outro um ser para mim. Então, eu saio do para ser para outro para transformar o outro em um ser para mim. Mas isso é um movimento de reação, de defesa, diante desse movimento inicial de ser objetivada pelo outro. Isso significa que na dupla negação interna, a primeira negação é do outro a mim. O outro não é aquele que eu vejo, para o qual volto a minha atenção, mas aquele que me vê e que ainda não vejo. Sendo Sartre, o outro é para mim, antes de tudo, o ser para o qual eu sou objeto, ou seja, o ser pelo qual eu adquiro a minha objetividade. Fim de citação. É apenas na segunda negação que temos a estrutura anteriormente considerada como primeira. Eu olho o outro. Cito novamente. É a partir desta presença a mim do outro sujeito, da e por minha objetividade assumida, que podemos compreender a objetivação do outro como segundo momento da minha relação com o outro. É quando me envergonho ou me orgulho, mantendo meus possíveis diante dos prováveis, dado pelo olhar do outro. Vergonha, medo e orgulho são reações às maneiras pelas quais eu reconheço o outro como um sujeito fora de alcance. Em outras palavras, de forma muito resumida, quis trazer essa perspectiva, ao menos para indicar que Sartre não coloca a questão do outro como sendo partindo de um sujeito que pretende conhecer o outro e ver o outro como objeto. Pelo contrário, né, eu vejo o outro e, de forma paralela, eu dou um passo a mais para reconhecer que, na verdade, esse outro é um sujeito. Pelo contrário, né, o que o Sartre faz é partir do outro como sujeito que me olha, que me desassossega, que me descentraliza, transcendendo a minha transcendência, para só então me colocar como reação e objetivar este outro. A primeira apreensão é de mim como objeto diante do outro, e só depois passo para a minha subjetividade como apreensão do outro, como objeto. A questão não é como, a partir de mim, constituir ou reconhecer o outro, mas como, diante do outro que me olha, construir o meu olhar. Começamos pelo estágio do espelho, como dirá Lacan depois, e com quem Sartre concordará. Mas antes disso, se olharmos para as biografias escritas por Sartre, logo depois do Serenado, já conseguimos ver essa criança que se faz só uma com o olhar do pai e da mãe e que aos poucos esboça a sua escolha original, colocando-se como subjetividade, construindo seu para si a partir do para outro. É como se, de fato, a ordem fosse invertida, inversa das ordens das razões consideradas. Embora não seja no caso de derivar uma noção da outra, é como se o desejo fundamental viesse a partir de ser visto pelo outro. Não que a subjetividade deixe de existir nesse processo desde o início, mas é em um segundo momento que se afirma como orgulho, medo, vergonha, etc. Com isso, eu quis trazer mais uma camada possível para responder algumas críticas ao Serenada quando falamos de subjetividade. Se é verdade que a subjetividade sempre escolhe sozinha, no sentido de não poder responsabilizar o outro por suas ações, é verdade também que essa subjetividade, de fato,
nunca está sozinha e só se apreende a partir do outro sujeito, vivido de imediato. Então, não se trata de, embora aqui está muito próximo, né, de o Sartre reconhece, de Hegel, de eu só aprendo a mim mesmo a partir do outro, a gente não tem mais uma questão de conhecimento do outro, trata-se de uma vivência imediata desse olhar do outro, do qual eu dependo do que me faz me aprender como vergonha, orgulho, medo, como um outro para mim. Né? Nesse outro para mim, eu vou construindo a minha subjetividade. Mas vamos a uma outra e última camada desta minha fala. Então, eu estou trazendo apenas alguns aspectos, né, que tentam ir um pouco na contramão dessa visão tão pessimista que a gente tem quando o Sartre coloca a questão da intersubjetividade. No capítulo da terceira parte, em relações concretas com o outro, lemos a famosa frase sartreana: o conflito é o sentido originário do ser para o outro. Fim de citação. Apesar de afirmar numa nota de rodapé que essas considerações não excluem a possibilidade de uma moral da libertação, não vemos Sartre descrever o que ela seria, nem mesmo discutir as condições e possibilidades concretas para que ela existe. E, ao juntarmos o conflito do ser ou nada ao inferno de entre quatro paredes, ficamos com a sensação de que não é possível uma convivência intersubjetiva de reconhecimento mútuo de liberdade em Sartre. Não só ficamos com essa sensação, como é o que parte das críticas anuncia, né? O Sartre fadado ao fracasso intersubjetivo. Ora, essa impressão fica bastante atenuada se lemos um outro texto de Sartre, publicado apenas 4 anos depois do Ser ou Nada, que é O que é Literatura. Ali, nós vemos desde o imediato da relação entre escritor e leitor um necessário reconhecimento mútuo de liberdade. E nesse reconhecimento é que a obra de arte aparece. Mas não precisamos ir aqui à literatura para vermos essa possibilidade. Em O Ser ou Nada mesmo, podemos encontrar ao menos indícios de que o conflito não só não impede, como é a condição de possibilidade de experiência concreta de um nós. Sartre deixa claro nesta terceira parte, nesse terceiro capítulo da terceira parte. Eu cito: só devemos notar aqui que nunca cogitamos pôr em dúvida a experiência do nós. Fim de citação. Sua crítica é a noção heideggeriana de Wittgenstein como fundamento ontológico da relação com o outro, e a existência de uma supercategoria sociológica que anularia as subjetividades, transformando-as em uma só consciência coletiva. Ao afirmar o conflito como sentido originário, é contra essas leituras específicas que Sartre se coloca. E não deveríamos perder isso de vista, justamente para não cairmos em leituras derrotistas sobre a intersubjetividade. Sentir o nosso sujeito não deixa de ser um experimento concreto de uma consciência particular. Essa é a existência de Sartre. A pessoa não desaparece na experiência do nós. Não forma uma só nessa coletividade anônima de um Wittgenstein. O que ocorre é que, eu cito, há certa experiência particular que se produz, em casos especiais, sobre o fundamento do ser para outro em geral. O ser para outro precede e fundamenta o ser com o outro. Fim da citação. Um dos exemplos dados sobre o nosso jeito, eu pego um metrô e faço parte do ser impessoal. Ao mesmo tempo em que eu me difiro de outros usuários pelo surgimento individual do meu ser e pelos fins remotos que eu persigo, esses fins últimos acham-se somente no horizonte do meu ato. Os meus fins próximos são os fins do ser. Há uma transcendência comum e efêmera que é experimentada. Há uma transcendência comum para todos aqueles que pegarão o metrô
na estação Tietê e terão que ir até a estação Barra Funda. O mundo, o coeficiente da diversidade, faz com que todos tenham que agir de forma comum, sair da estação Sé para pegar a linha vermelha em direção à Barra Funda. Ao mesmo tempo em que é um projeto que realizo por minha transcendência, ele se funde a um ritmo geral e parece ter um sentido comum. Não, observe que, do mesmo modo que lá no começo eu percebo o outro como coisa e ser humano, aqui também a gente mantém essa tensão, né? Ao mesmo tempo em que a gente tem esse fim comum, esse sentido comum, em que todo mundo que vai à estação Barra Funda vai precisar descer da estação da Sé, trilhar o mesmo caminho, descer a mesma escada, não deixa de existir esse fim pessoal, né? Essa transcendência, essa finalidade última que difere das outras finalidades. O ser pessoal heideggeriano da filosofia de Sartre convive de forma tensa com os projetos singulares. Sem negar a experiência e a possibilidade do nosso jeito, o que Sartre faz aqui é enfatizar que essa experiência deve ser compreendida em conjunto com as projeções e ações singulares. O ritmo que faço nascer, cito Sartre, o ritmo que faço nascer nasce em ligação comigo e lateralmente como ritmo coletivo. É meu ritmo na medida em que é ritmo dos outros, e reciprocamente. Eis precisamente o motivo da experiência do nosso jeito. Trata-se, finalmente, de nosso ritmo. Fim de citação. Observem, é um ritmo que eu faço nascer, e que, ao mesmo tempo, nasce lateralmente como um ritmo coletivo. É meu e dos outros. Um coletivo é o nosso jeito, que não se constitui como uma categoria abstrata. É por isso que essa experiência não anula o conflito, pelo contrário, o exige. Para que haja um reconhecimento mútuo de liberdades, para que haja a experiência do nosso jeito, é preciso, primeiro, reconhecimento do outro sujeito, que me vê e me objetiva, ao qual eu reajo olhando e objetivando, ou seja, do conflito. Citando Sartre, a experiência do nosso jeito pressupõe, para realizar-se, um duplo reconhecimento prévio da existência do outro. Ele continua a seguir, é preciso que haja antes algum desvelamento do que é o outro, para que uma experiência das minhas relações com o outro possa ser realizada sob a forma de mitzvah. O mitzvah por si só seria impossível sem um prévio reconhecimento do que é o outro. Tal como, de acordo, mas com quem? Fim de citação. A experiência do nós implica o prévio reconhecimento do outro como outro sujeito. Sem a instável relação de reconhecimentos e objetivações, não há como formar um nós. É preciso lembrar que Sartre descreve esses laços como instáveis, frágeis, momentâneos, justamente porque estamos diante de subjetividades e, portanto, liberdades. Sartre coloca, um pouco antes desse capítulo, que as respostas a esse paradoxo nunca são estanques. Não é possível escolher só serei objetividade, só ser uma postura masoquista e, portanto, resolver o paradoxo para sempre. Mesmo aqui, haveria uma ação subjetiva da minha parte, o que não me torna uma coisa totalmente coisa. E essa relação comportaria uma complexidade de ações e possibilidades de rompimentos e quebras. Esse desassossego, essa desagregação, são palavras que o Sartre usa, né, por isso eu estou trazendo, ou seja, esse conflito é o que permite duas ou mais subjetividades se reconhecerem numa mesma finalidade, seja de uma forma lateral, como no caminho do metrô que o mundo exige que façamos, ou seja de uma forma reflexiva, como parece ser o grupo da crítica da razão dialética.
Se não me sinto vista por alguém, se não olha alguém, não há um nós. O nós não é um ideal que elimina qualquer conflito, mas a assunção do duplo reconhecimento paradoxal de subjetivação e objetivação. Não é por acaso que Sartre finaliza o trecho sobre o nosso jeito, trazendo uma questão política que muitas vezes passa despercebida por nós. Em meio a uma discussão, então ele traz ali a experiência desse nosso jeito, que é uma experiência psicológica, que deriva, só existe a partir do conflito, um exemplo sobre o metrô, sobre estarmos num café, e de repente, no final do trecho, a gente passa para uma discussão sobre a classe oprimida e a classe opressora. Em meio a essa discussão de uma classe oprimida que se apreende como o nosso jeito, e uma classe opressora difusa que não se coloca exatamente como o nosso jeito, lemos a seguinte frase sobre as consequências éticas e políticas de pensar as relações humanas como ontologicamente Wittgenstein. E eu cito Sartre. O burguês geralmente nega a existência de classes, atribui a existência do proletariado à ação de agitadores, a incidentes lamentáveis, a injustiças aptas a serem reparadas por medidas de detalhe. Afirma a existência de uma solidariedade de interesses entre o capital e o trabalho. E aqui eu enfatizo, a burguesia afirma uma solidariedade nacional em que o operário e o patrão integram-se em um Wittgenstein que suprime o conflito. Fim da citação. Em outras palavras, a ideia de Wittgenstein que anula o conflito, afirmando que todos fariam parte de uma mesma nacionalidade, é um discurso ético e político de quem recusa a luta de classes, de quem nega a existência do outro como subjetividade. É um discurso pronto para a classe opressora. E talvez pudéssemos completar. É um discurso pronto para os nazistas? Não podemos perder de vista o tempo em que o livro foi escrito. E ao utilizar a expressão, né, de que partir ontologicamente do Wittgenstein um discurso burguês em que a nação congregaria todo mundo, tem esse aspecto de crítica, não apenas ontológica, mas de crítica política. A concepção de uma superestrutura, de uma consciência coletiva universal, serve para oprimir grupos de pessoas, serve para não reconhecer o outro como outro, serve para que nós seja apenas um grupo específico. De modo paralelo, eu falarei disso daqui a pouco na conclusão, mostra que afirmar que todos somos seres humanos, não importa se mulheres ou brancos, homens, mulheres, brancos ou negros, é não reconhecer uma diferença e não reconhecer que somos vistos de formas distintas e algumas dessas pessoas são oprimidas. O ideal universal abstrato faz parte do humanismo burguês que oprime e mata pessoas por não reconhecê-las como pessoas, ou seja, por não reconhecê-las como outro sujeito. A solidariedade abstrata universal é uma forma de opressão e não reconhecimento dos outros. Descrever a questão do outro, não a partir de mim como sujeito, mas a partir de mim como objeto, traz não apenas a questão, o fim da questão, sobre a prova da existência do outro, mas também uma vivência instável, em que a subjetividade se reconhece e, ao mesmo tempo, se objetivo. E essa descentralização, o conflito, é, ao mesmo tempo, o que possibilita experimentarmos concretamente nós sujeitos, com finalidades comuns projetadas por subjetividades distintas. Ser com não existe concretamente sem um ser com quem. A ode ao ideal paradisíaco de uma supercoletividade é, na verdade, um discurso e uma prática que torna boa parte da humanidade não humanos. O inferno do conflito, ao menos, dá a base para experiências concretas de uma coletividade, de uma construção comum de subjetividades que se reconhecem instavelmente como subjetividades.
E aí eu vou para a conclusão. Na hora de inverter essa perspectiva, Sartre aponta para a constatação imediata do outro como subjetividade. Não se trata de uma relação estável. Ela está sempre a explodir, é sempre perigosa, é sempre afirmação e negação ao mesmo tempo. Este outro sujeito tem também sua modalidade outro objeto, e nós não conseguimos fixar nenhuma dessas modalidades. As nossas tentativas de parar o conflito, de fixar quem é o sujeito e quem é o objeto, nossas tentativas de tornar imóvel o movimento constante, são ontologicamente em vão, mas mostram consequências ônticas políticas desastrosas. A consequência de não haver essa dupla negatividade interna acaba por ser a anulação de um dos lados. A instabilidade aqui não é o problema. O fim do conflito é que é. Conflito é um reconhecimento mútuo das subjetividades. É eu me aprender que reconheço o outro como subjetividade indispensável da mediação de mim a mim mesma. Mediação esta que não se dá sem a recuperação das minhas possibilidades dadas frente às probabilidades dadas por aquele ou aquela que me transcende. O conflito é a base de um reconhecimento que pode nos levar concretamente a uma experiência do nosso jeito. Não há aqui uma determinação, né, mas é a base necessária para que essa experiência do nosso jeito ocorra. Mas é verdade que Sartre apenas esboça essas consequências éticas e políticas de um mitizar abstrato que está ali para fortalecer uma prática de aniquilamento de subjetividades concretas. Se olharmos para Beauvoir e Fanon, conseguimos perceber mais fortemente o que ocorre quando não há conflito. Em O Segundo Sexo, Beauvoir mostrará o quanto o discurso que diz não existir mulheres, mas que todos somos seres humanos, só serve para melhor oprimir as mulheres. Colocar a mulher como outro absoluto é não reconhecer que ela é outro sujeito, que ela também olha e descentraliza o olhar dos homens. Se ontologicamente todo para si é para outro na forma do conflito, como Sartre discute em O Ser ou Nada, onticamente, o para si mulher é colocado como sendo apenas uma das modalidades. Ela é colocada como sendo apenas um outro objeto. É um objeto a serviço do homem, que passa a ser um sujeito absoluto. Esta tentativa de uma superestrutura abstrata, todos somos seres humanos, portanto, todos somos iguais, serve aos homens para matar, simbólica e literalmente, as mulheres como subjetividade. Do mesmo modo, Fanon apontará para o fato de que não há uma dupla negação interna na relação de raça. Embora não cite Beauvoir, os apontamentos que Fanon faz a Hegel e Sartre sobre a relação intersubjetiva vão na mesma direção. Ao afirmar que todos somos abstratamente seres humanos, os brancos tornam os negros um outro absoluto e se firmam como os únicos sujeitos. O design abstrato anula a questão ser com quem e possibilita que muitos não sejam quem, não sejam sujeitos. Quando não há reciprocidade no reconhecimento do outro, das duas modalidades de subjetividade e objetividade, não há intersubjetividade. O conflito descrito por Sartre não impossibilita experiências concretas de intersubjetividade. Pelo contrário, é a condição de possibilidade para tal. Idealizar um paraíso eterno, sem conflito, é o mesmo que colocar apenas uma subjetividade ou um grupo delas como sujeitos, e os outros como outros absolutos. Se há salvação, é num estável purgatório, em que, sendo vista e vendo, tenho que lidar com o outro sujeito e com o outro objeto, o que significa também me reconhecer com as modalidades de para si e para outro. Em outras palavras, é o conflito que permite duas subjetividades se manterem como subjetividades e construírem, talvez, algo comum. É isso. Obrigada.
Parabéns, professora, muito obrigada, que delícia escutar essa fala, que, né, percorreu, assim, um caminho longo, mas bem sintético, que foi bem claro. Eu gostaria de perguntar para as pessoas que estão aqui se alguém tem algum comentário, alguma pergunta. Eu também tenho, eu fiz algumas anotações, mas também gostaria de deixar primeiro para as pessoas que estão aqui, que, né, nunca também participaram, se tiverem à vontade, por favor, esse é o momento. Eu só vou desligar um pouquinho o vídeo. Eu estou aqui no escritório, é que meu notebook está com a bateria acabando e eu não percebi que estava fora da tomada. Então, eu Tá, só vou colocar para carregar e por isso eu vou desligar o vídeo, mas eu tudo estou bem. aqui. Tá? André, você está falando? Eu não estou escutando. Não, eu tenho questões, mas vai você primeiro, depois eu pergunto. Tá Se bom. for caso. A gente vai anotando, são Não sei se o tantas coisas. Ezequiel também tem também, não sei. Oi? Tem? Não, eu faço depois. Ó. Eu tô aqui terminando de elaborar a pergunta que eu vou realizar. Na verdade, assim, eu não tenho exatamente uma pergunta, tem algumas coisas que eu anotei, né, que foram emergindo para minha consciência, e gostaria de saber se esse trajeto que eu percorro, que tem muito a ver com o que ela falou, está coerente, né? Pode falar que eu não ouvindo, Eu não estou conseguindo, eu não sei porque está ligado na tomada, mas está dando que não está. Se eu cair, eu coloco o outro notebook, não se preocupe, eu acho que é mais fácil do que eu ficar tentando arrumar aqui. Tá bom, professora. Então, professora, eu tenho umas anotações, o André também está elucubrando aí uma questão. Então, eu estava pensando aqui, né, da vontade de pegar cada frase que você coloca, cada parágrafo, e pensar um pouco sobre ele, né? Mas não dá para fazer tudo isso. Então, eu estou aqui analisando, né? Então, o olhar ultrapassa, primeiramente, o conhecimento que teríamos sobre o outro, né? É uma relação ambígua de interioridade e necessária. Através de um jogo tenso de olhares, que chegamos a nós. Não é um olhar, mas não é um olhar identitário, né? Se fosse identitário, aí nós estaríamos mortos no inferno mesmo, né? Mas ao contrário. Daí, lembrando lá entre quatro paredes, nas palavras de Estelle, ela fala: quando eu não me vejo, mesmo me apalpando, eu me pergunto se realmente existo, ou seja, a falta de alguém para que eu me veja, né? Aí, deixa eu ver para onde que eu fui, que fiz tantas anotações, que seria o inferno, ó, recebemos a perpetração identitária, sustentada por um olhar homogeneizante, onde não há mais o jogo dos olhares, que é esse conflito, isso é um conflito necessário, né? Por quê? Porque Sartre diz também que o eu é um não eu, não objeto. Mas o outro também é um não eu, não objeto. Então, há uma relação concomitante, mas refeita, que tanto eu como o outro somos objeto, mas, quer dizer, somos um eu, mas não objeto. Né? Porque, como ele disse também, entre o para si e o em si, há diferenciações de modos de ser. Mas entre um para si e outro para si, não há diferenças de modo de ser. Há uma igualdade que é ontológica de ser, que, ao meu ver, e acredito que seja, que é a liberdade, certo? Então, de novo, ao meu ver, o que se destaca é a necessária importância da existência do outro para a minha própria existência e para a experiência da minha liberdade, né, nesse conflito, ao transcender a exigência de uma coincidência com o designado, pelo olhar que tem um sentido ambíguo novamente, e que me revela a mim mesma e o outro com outro olhar, né? Porque é preciso esse encontro, esse conflito, mas nenhum, como se diz, no momento, é o mesmo momento, né? De que eu sou objetificada, mas ao mesmo tempo eu objetifico. Só que nenhum nem o outro pode ser o meu objeto.
Porque se um for objeto, não existe mais a atenção dos olhares. Há o identitarismo, né, como a professora diz já lá na Crítica da Razão Dialética, né, da ideia universal burguesa. Então, enquanto a gente tem esse jogo de olhares, essa atenção, que quando as pessoas talvez leiam superficialmente, ou talvez leiam profundamente, mas não entendam sério nada, é super importante isso, né? É o reconhecimento por conta de eu me enxergar a partir do olhar do outro, mas não me determinar a partir desse olhar. Então, o outro é necessário tanto para mim como eu, como o outro sou para ele. Foi isso que eu anotei, não sei se fiz o pensamento correto. Sim, com certeza, concordo, né, com o que você falou, é sentido do que eu quis trazer, né, e é um livro do desassossego, né, não do Fernando Pessoa, mas do Sartre, né, em Isso que mesmo. esse parâmetro está ali o tempo inteiro, e como um outro sujeito também, né, não e a primeira coisa que me aparece é o outro como sujeito, é o olhar. Então, essa inversão torna a relação muito mais imediata e mais concreta. Eu quero dar uma lida aqui numa citação minha, me permita, por favor, que essa experiência que eu narrei, assim, do encontro com o outro. O encontro do outro significa o quê? De que minhas medidas já não são apenas minhas, pois existe um componente que desconfigura minhas distâncias, esvazia meu espaço e impõe um compasso ao tempo que não é só meu. Não sou mais o centro do meu mundo, este me escapa. Minhas certezas solipsistas são abaladas. Há uma nova organização comprovando a existência do outro. Percebo o outro não pela organização que ele efetua em seu entorno, mas pela desorganização que ele provoca em mim. Já não existe um mundo só meu, o meu reino. Ele é intercotado pelo mundo do outro, sabe? E eu acredito, me arrepio até, porque assim, acho que a beleza, a maior beleza que existe na teoria sartreana é exatamente isso, a relação com o outro. E realista, né? Digamos assim, se eu pudesse falar realismo. Sim. E quando a gente vai lendo Cadernos com Moral, é que ele fica esboçando ali, né, uma tentativa de autenticidade e tal, que não pode ser fixa, né, não pode ser eterno, mas vários momentos, ele traz, né, uma crítica ao paraíso, né, o paraíso como resolução, como a síntese, como a resolução de todos os conflitos. Sim. E, a meu ver, o que ele coloca é uma espécie de purgatório, né? Isso. Duas coisas ao mesmo. Será que... Congelou? Congelou. Ou caiu, ela vai ligar o computador novamente, lembra que ela falou que estava sem internet, sem bateria? Daqui a pouco ela volta. É Conseguiu... que ela tenha caído mesmo. mas ela já volta, porque ali está ela aqui ainda, só que está sem imagem. Talvez a bateria esteja bem fraca mesmo. Ela deve ter caído, senão ela, mesmo sem imagem, ela conseguiria estar se comunicando. E aí, conseguiu, André, pensar alguma coisa? Até que eu não sei se é a minha pergunta que eu vou realizar, se eu elaborei da maneira correta, né? Mas daí ela vai dizer, né? Tem algumas aqui, né? Não é uma só, não. Tem algumas, porque aproveitar o ensejo, que é uma grande pesquisadora. Eu te conheço, André, você é daqueles que faz bastante pergunta, eu acho bem bacana isso. Vamos ver, né, se... Deixa eu ver se ela está mandando. Ela está mandando mensagem aqui, já volto ligando o notebook. Contingências. Francis, você anotou bastante coisa que eu observei. Você tem alguma questão também? Anotei muita coisa para digerir dentro desse processo. Eu não sou tão íntimo de Sartre assim, então eu estou anotando, e ao mesmo tempo com o livro aberto ali, tentando fazer alguns paralelos, então estou em ebulição aqui. Nada a perguntar por enquanto, mas observando muito. Tá certo. Tá bom, Youssef.
Obrigada. Pronto, agora eu consegui. Eu percebi no começo da minha fala que não estava com o coisa do carregador. Aí eu olhei, a minha fala tá para falar. Aí eu fui tentar automaticamente, mas eu consegui, mas foi Tudo errado. bem, professora, sem problemas. As contingências da vida. Sim. Então, André, o Francis, professor Erickson, quem quer conversar primeiro? Quem quer começar? Eu? Não. Se tiver outro para começar, pode começar. O André está postergando, está É postergando. que eu tô tentando na minha Não, cabeça, não sei se eu vou conseguir. Tem. tá, deixa eu fazer uma pergunta, então, para a Tana. Bom, primeiro, muito obrigado por toda a reconstrução que você fez aí sobre a questão da intersubjetividade em Sartre, a formulação que você esboçou, né, em 3 pontos, aí, o estatuto ontológico do para-outro, mostrando que ele não é secundário, mas ele está estruturalmente derivado e ele já se apresenta ali logo na primeira parte do livro, na discussão, na análise do para-si, né? Você foi muito feliz nos exemplos. E o fato de você retomar o conflito que não é contingente, mas ele é constitutivo da relação intersubjetiva. E sabe que eu fiquei, tudo isso que você reconstruiu, eu fiquei pensando em 2 coisas importantes, de 2 teses fundamentais que são pós-sartreanas, né? Uma é o debate sobre democracia radical, né? E que vai tratar a ideia do conflito como não no sentido destrutivo, Carl-Schmittiano, né, que a gente tem, né, mas no sentido agônico mesmo, né, essa relação. E o modo como o conflito ele é fundamental para a constituição do próprio social, né? Que é isso que vai pensar, da esfera e tal, das identificações. E depois o outro, que é um tema que também a gente trabalha muito, a gente sempre, de uma certa, está retomando, que é a importância do Sartre para pensar uma própria teoria do reconhecimento. E aí eu fico pensando, sobretudo, na obra do Honneth, sabe? E o fato de que o Honneth, de uma certa maneira, ele vai tomar a obra do Sartre, vai reconhecer, né, na obra do Sartre, em diferentes momentos, uma questão importante, que é a ideia de que o conflito não impede, mas é aquilo que torna possível a relação, né? Que torna possível a relação. Então, é isso que eu queria perguntar para você, do ponto de vista daquilo que você, sendo muito direto, e quando você falou que se eu quiser fazer uma análise do ponto de vista, uma ontologia fenomenológica, eu tenho que pensar o domínio, uma descrição da concretude do conflito, né? Então, nesse sentido, quando eu penso tanto para pensar uma perspectiva de uma nova teoria da democracia contemporânea, que retoma o conflito como uma teoria do reconhecimento, que vão trabalhar na mesma direção, mas em Sartre, essa ideia que talvez possa ser explorada melhor, e você poderia falar um pouco disso, que é sobre o fato de que ele, ontologicamente, está estabelecido, o conflito. E se o conflito está ontologicamente estabelecido, se ele é necessário, então segue-se do Sartre, quase como uma inferência, você falou da ordem das razões, eu entendi muito bem isso, que a intersubjetividade, e eu só posso ter conflito pensando numa perspectiva intersubjetiva, tá certo? E eu poderia pensar uma coisa interessante, que toda relação intersubjetiva, ela nunca é derivativa, mas ela é fundante, quando eu penso na necessidade ontológica do conflito.
e que é um pouco que aparece nas teorias contemporâneas mesmo, tanto da democracia como do reconhecimento, né? Mas que eu acho que ela já estaria presente do Sartre, assim, então, que não, ela não é derivativa nesse sentido, porque se eu estou pensando o conflito, mesmo tacitamente, de maneira tácita, ele já esboça a ideia da relação eu e o outro. E eu queria perguntar se tem sentido tentar entender toda essa relação, não como conflito, como elemento impeditivo da intersubjetividade, mas aquilo que tendo uma raiz ontológica, é o que torna possível qualquer perspectiva intersubjetiva, qualquer pensamento. E nunca sendo derivativo. Em Sartre, é a minha pergunta, tá? Só. Obrigada, Erickson. A meu ver, sim. Ontologicamente, a intersubjetividade só é possível porque o outro aparece como outro sujeito. Não primeiramente como um outro objeto, mas também é uma das modalidades do outro. Então, o Sartre não resolve isso, né? Não tem interesse em resolver. Para ele, a questão é justamente manter, né, esses dois aspectos de que o outro sujeito me objetifica e eu, objetificada, retorno esse olhar objetificando o outro sujeito. E em vários momentos ele mostra como isso é instável, né? A gente tenta fixar ali, né, em atitudes sádicas, masoquistas, etc., mas a gente não consegue fixar. Né? Ontologicamente, essa fixação de um sujeito como sujeito absoluto e o outro como outro absoluto não se manteria. Eu acho que a questão que, talvez, então, nesse sentido, ontologicamente, a gente tem uma teoria do reconhecimento, de fato, o conflito é ali, né, a condição para pensar uma coletividade, algo social. Mas o que, pessoalmente, eu sinto falta um pouco nesse aspecto no Sartre, é que, do mesmo modo que a ontologia é fenomenológica, né, pela descrição do concreto que a gente desvela ser, e ele utiliza muitos exemplos o tempo inteiro no Seronada para mostrar como que trata-se de descrever o ser humano no mundo diante dos outros. Né? Mas, desse aspecto da intersubjetividade, ele não vai muito da questão política. Né? É por isso que eu trouxe um pouco a Beauvoir, o Fanon depois, para mostrar que é verdade que ontologicamente todo para si é desvelado por o outro, então que se apreende como para o outro, que esse conflito se coloca como inaugural de uma intersubjetividade. Mas, ultimamente, é verdade que a gente tenta o tempo inteiro anular essa tensão, né? Esse jogo de olhares, como a Simone colocou agora há pouco. E essas tentativas ópticas de anular esse jogo de olhares leva, né, a questões que o Beauvoir aponta na relação com as mulheres, eu falo aponta com a relação dos homens, né, dos negros. Então, há uma consequência concreta política muito forte de pensar a gente como ontologicamente Wittgenstein. O Sartre faz a crítica, mas a crítica dele para no âmbito ontológico. Né? Eu peguei aquela frase no final para dizer, olha, tem mais coisa aqui. Né? Ele está falando de um burguês usando o Wittgenstein para anular o conflito e colocar todo mundo embaixo de uma mesma nação. Para mim, essa frase é muito forte, né, escrita ali, logo depois da Segunda Guerra, e diante do trecho contra Heidegger. Né, mas ele mesmo explora pouco isso. Eu acho que é possível pensar em termos de uma teoria de um reconhecimento, pensar as aplicações ópticas e políticas, né, mais políticas desse conflito ontológico, tal como o Sartre coloca. Obrigado, Tânia.
Posso perguntar agora? Simone, você está sem áudio. Tá mudo. Deixa eu só colocar aqui as questões do chat, só um pouquinho, tá, André? Então, primeiro, o professor Youssef Olivier falou, pessoal, vou ter que sair agora, mas foi muito bom encontro, muito obrigada. O Lucas Palmier fala assim, professora Tana, obrigada pela fala. Pode-se dizer que a comunhão ou reconhecimento só é possível sob a condição de um terceiro elemento na relação, uma situação ou um projeto, seja um livro, uma causa política social? Como isso se dá em Fanon e Beauvoir? Ou seja, neste reconhecimento não por isto que nos iguala, mas por isso que nos difere, a intersubjetividade deve ocupar lugar central no pensamento sartreano de Ser e Nada e seu contexto fático de combate político, de guerra e resistência. Obrigada, Lucas. A questão do terceiro elemento é importante, né? Desde o Ser ou Nada, em que ele fala de ferramentas, né? Por meio do uso das ferramentas, que mesmo da linguagem, né? Que essa relação acontece, no que a literatura é um livro, né? A relação entre o escritor e o leitor se dá na construção de um romance, de uma obra de arte, e quando a gente vai para o cadastro moral, a gente chega a colocar, né, que a relação intersubjetiva entre o artista e o público poderia servir de exemplo para relações autênticas. Parece que é sempre lateral, né, que não é direto, não é muito olho no olho. Parece que são sempre é um jogo de olhares, mas que se dá ao mesmo tempo com uma outra terceira coisa, que pode ser uma ferramenta ou pode ser, como vai aparecer mais na crítica da razão dialética, né, um terceiro mesmo, né, um outro terceiro que une, no caso, um grupo como nós, objeto. Então, assim, né, eu fiquei mais no aspecto ontológico, mas é necessário ter uma ferramenta, né, a construção de algo comum, no metrô a ser tomado, no livro a ser escrito, e quanto a Fanon e Beauvoir, a Beauvoir, no trecho que o Fanon, pelo menos, critica o Hegel e o Sartre, eu acho muito curioso que eles vão na mesma direção, de dizer, ok, Sartre e Hegel, a gente concorda com você. Existe o conflito, é colocado eu e outro, mas existem casos em que a gente não vê a reciprocidade dessa relação, dessa dupla negação, interior, ela não ocorre. Então, ao invés de ter esse jogo, essa tensão, essa propriedade de colocar as duas modalidades do outro, tanto como sujeito como objeto, ela desaparece concretamente. Então, se é verdade que a condição de possibilidade para o nosso sujeito é o conflito ontológico, não basta o conflito ontológico para garantir um nosso sujeito. Né? Na crítica à razão dialética, o Sartre vai mostrar que um reconhecimento básico, ela ocorre em toda e qualquer relação entre seres humanos. Eu não escravizo uma mesa, eu escravizo um outro ser humano. Né? Isso implica que, de início, eu reconheço que há um outro sujeito. E eu reconheço que há um outro sujeito para anulá-lo como outro sujeito. Né? Mas há a necessidade, né, sem esse reconhecimento inicial, não há essas tentativas de anular o outro como subjetividade. Outro trecho da crítica da dialética, o Sartre vai dizer que um ser humano alienado, e quando eu escrevo, eu gosto de pôr itálico em palavras diferentes, é um ser humano alienado. O ser humano alienado não é uma cadeira. Né? O ser humano alienado é um ser humano ao qual nós damos
tiramos a característica de humanidade e tentamos transformar em objeto. Então, esse reconhecimento muito básico, ele existe, mas não basta para ali. Né? É necessário, e o Sartre vai diferenciar, o que ele chama de um reconhecimento positivo e negativo. O reconhecimento está ali na base, mas ele pode ser utilizado para experiências do nosso sujeito, ou para, como são as consequências que a Beauvoir e o Fanon colocam, né, para anular os outros como subjetividade. Ou como nessa frasezinha lá do Serenado, para alimentar o discurso burguês de que classe operária não existe e que todos nós somos um só povo nacional, estamos unidos nessa superentidade coletiva que é a nação. E com isso, continuar a matar quem não somos nós, quem não são humanos. Professora, neste caso aí que você falou que não há mesa escravizada, né? Então, a gente pode pensar, o que você falou mesmo, né? É preciso reconhecer para depois objetificar, porque a gente não vai desumanizar um cão. Né? Então, não sei se no caso, até teve uma apresentação que o professor Eric estava lançando o livro do Fanon, junto com o Ivo Queiroz, e eu estava mediando, e eu falei mais ou menos essa frase, né? E o professor Eric colocou assim, mas será, né, Simone, que no caso dos negros, houve esse reconhecimento? E eu não respondi, fiquei assim, na minha, assim, né? Falei assim, não vou colocar mais lenha na fogueira, né? Mas se a gente pensar a partir de Sartre, sim, né? Se a gente pensar a partir de Sartre, é necessário esse reconhecimento. E reconheço para objetificar, que esse jogo tem esse olhar, só que às vezes um olhar não consegue, não é que não consegue, perde um pouco a força da atenção, né, nessa condição de sermos para si o mesmo jeito, o mesmo ser dos dois, para si como livre, e acaba recebendo uma desumanização. Sim, acho que a Simone de Beauvoir, por uma moral da ambiguidade, né, ela coloca bem como que, não só da filosofia, mas concretamente, a gente busca parar a ambiguidade. Né? É demais a gente ter que lidar com esse outro, que ao mesmo tempo tem uma modalidade subjetiva, outra objetiva, é outro objeto, mas ao mesmo tempo é um outro sujeito que me escapa. A gente tenta fixar esses movimentos. E uma das consequências concretas de fixar esse movimento é me colocar como eu absoluto, sujeito absoluto, ou outro como objeto absoluto, e isso justificaria toda e qualquer opressão, assassinato, porque o outro não há subjetividade no outro, não há humanidade no outro. Interessante. Isso está numa moral por uma ambiguidade, né? Estou aqui com um livro, lendo, aqui, ó, amando esse livro. Amando. André, quer falar alguma coisa? Sim. Boa noite, professora. Primeiro, obrigado aí pela apresentação, ótima apresentação. Se eu pudesse, eu ficaria tirando dúvidas aqui até o final da noite, mas, dado o período que eu tentei aqui elaborar, eu queria fazer, na verdade, 2 perguntas, curiosidades, e um terceiro comentário, mas que não tem muito a ver com o ser nada. É sempre uma curiosidade que eu tive em relação à literatura do Sartre, e como que a senhora fez, se eu não me engano, uma resenha do livro do Corobité, e que aborda aqueles textos de juventude mesmo, né, do começo da década de 30, arte cinematográfica. Eu queria perguntar uma coisa em relação a isso, né? Então, eu estou estudando isso no meu doutorado. Então, assim, faz um tempinho que eu não mexo com o ser nada, né? Então, no doutorado eu estou mexendo mais com os textos até imaginário, basicamente, do Sartre. Então, enfim. A senhora comentou alguma coisa aí que eu fiquei, não sei se a minha leitura foi correta, já usou o termo alienação para falar alguma coisa do ser nada. Queria que a senhora comentasse um pouquinho, explorasse um pouquinho mais essa ideia, de que forma seria, como é que se, que sentido que a senhora quis colocar a alienação ali, se a minha leitura foi correta no ser nada, né? E como é que se estabelece isso, porque é um assunto que me interessou durante muito tempo, me interessou esse assunto,
E eu fiquei, me saltou aos olhos quando a senhora começou a... Estava no meio da explanação. Então, a primeira pergunta seria essa. Qual a expressão mesmo? Relação? Alienação. Relação. Ah, não, alienação. Alienação? Ah, tá. Porque pelo que eu entendi, a senhora reportou alguma coisa ao ser nada. Então, em que sentido que a senhora quis apontar? Sabe, o que seria essa alienação? O centro já coloca a palavra no Serenada, muito rapidamente, mas ele coloca, né, que é o sentido básico, né, marxista, de Marx, tal, de que há sempre algo que escapa àquilo que eu faço. Eu não me reconheço naquilo que eu faço. No caso do Sartre, isso não está atrelado às forças de produção. Isso é ontológico, no sentido em que ele vai desenvolver isso mais na crítica dialética, né? Mas a ferramenta que eu construo hoje, ela vai ser utilizada por outros, né? Com outros sentidos, ela me escapa. Mas no Serenada, o que é curioso é que não é só um objeto, uma ferramenta que me escapa. Eu me escapo de mim mesmo, né? Tem um lado de fora de mim que é o outro que me dá, né? Então, o Sartre vai falar sempre é intermediário, de mim a mim, né? É uma mediação. Mas é uma mediação, e por isso que é um pouco inferno, é uma mediação que não adianta eu chorar, eu implorar, eu tentar agradar, ele me escapa, né? Ele transcende a minha transcendência. Né? E o Sartre vai colocar no Serenada mesmo, que o outro nos dá uma natureza, né? Dá um lado de fora de nós. E é esse lado de fora que nos constitui objetivamente, que não elimina a nós mesmos como possibilidades, mas é sempre essa tensão, né? Sempre essa instabilidade. Então, assim, se é o próprio, vamos dizer assim, pelo que eu entendi, o próprio olhar do outro, que vai fazer de certa forma, vai exaurir minha transcendência, extorquir minha transcendência, vamos colocar dessa forma, minha esterilização. Então, pensando aqui, então esse caráter alienante no ser o nada, ele vai ser um dado constante da própria desenvolvimento, porque essa a questão que eu fico me batendo o tempo inteiro. Então, assim, não há, então, assim, se alienação no sentido de o outro roubar, não sei se a palavra roubar seria a melhor palavra, mas o outro impor a esterilização dele sobre a minha esterilização, digamos assim, então é um caráter constante do próprio desenvolvimento, não tem como você sair dessa alienação? 100% não, mas também no sentido de eliminar a alienação, não. Eliminar a alienação Eu sempre pensei, beleza. até Agora, obrigado, professora, pela explicação. tem um momento A segunda pergunta também, também, opa. Desculpa. É um momento bem rápido em que ele fala de educação, né? E ele diz uma educação mais libertária não elimina a presença do outro, né? Continua tendo ali um outro que educa de tal e tal forma. Então, é ilusão achar que a gente existe sem esse olhar que nos traz algo fora de nós mesmos e do qual nós dependemos. Isso não causa o fim das nossas possibilidades. Então, por isso que eu falei, não é 100%, né? Mas a alienação não elimina que é um ser humano que é alienado. Mas a gente não tem como pensar a subjetividade, a humanidade, sem pensar a alienação. Perfeito. Como uma das modalidades. E uma outra... perfeito, obrigado. Fiquei satisfeito com a resposta. Só uma segunda questão, então, sobre, se eu me lembro bem dessa parte do ser nada. Então, do jeito que era a sua exposição da intersubjetividade, eu fiquei pensando na questão do tempo. Então, como é que seria essa relação entre a minha temporalidade e a temporalidade do outro? Elas podem fazer uma mediação numa construção de um tempo universal, digamos assim, que vai dar uma abertura
daria uma, pelo menos se não há uma exposição, digamos assim, né, não sei nada, mas há a possibilidade da abertura que depois na crítica da razão dialética vai se debater a história e a inteligibilidade da história. Tô pensando, né? Como tempo universal, eu acho que não. Não, sim. Então, assim, a pergunta é especificamente a seguinte: como é que funciona esse mecanismo que vai estabelecer uma relação entre a temporalidade, a minha temporalidade e a temporalidade do outro, entendendo a temporalidade no site como uma temporalidade projetiva? Como é que funcionaria esse processo? Eu não sei se há como responder de forma absoluta. Se toda relação intersubjetiva implicará uma tal relação temporal. A gente, eu posso muito bem estar aqui a criar cenas imaginárias que percorrem num tempo irreal, que não é o tempo em que nós estamos aqui nesse encontro virtual. Né? Eu acho que para responder deveria ser por meio de uma descrição de como tais relações se estabelecem. Né? Mas para todos mantém-se aquilo que é a temporalidade de forma de um presente, que é presente do passado, que é presente do projeto futuro, etc. Mas como que dá o embate dessas temporalidades só vendo qual embate é. Perfeito. E a curiosidade que eu tenho, se eu tiver tempo ainda de poder falar, porque isso, eu tô assim, meu doutorado, eu comecei com aqueles textos de juventude, bem de juventude do Sartre, antes da fenomenologia, e eu sei que a senhora tem uma resenha do livro do Corobité, e foi a única coisa que eu achei de um intérprete brasileiro reportando sobre isso, porque o que eu encontrei, isso não são tantas coisas que falam sobre esse período, tantos intérpretes que se debatem, são alguns italianos e franceses que se reportaram. Então, assim, a pergunta o livro do Corobité já tem um tempinho razoável, e eu acho que ali tem um tesouro ali que você pode escavar, né? Como estão tentando escavar. Então, a minha pergunta é por que a senhora acha que não teve esse movimento de ter mais até onde eu consegui pesquisar, né? Porque eu não encontrei. Só encontrei o texto da senhora. E um texto da professora Cristina, mas assim, que ele fez um texto junto com a Daniela, mas praticamente só descrevendo o que é o período, né? Não é exatamente entrando nas obras e fazendo diálogo com a arte cinematográfica, o Carnê do Puyi, enfim, não teve esse tipo de coisa. Por que acontece isso? Você tem uma razão específica, sei lá. E a pergunta se ali, né, porque a minha leitura que eu tenho, até agora que eu estou fazendo doutorado, tem uma questão interessante da questão do tempo com Bergson. E o que a senhora, quando fez a resenha, o que a senhora achou, né, dessa relação com o Bergson? Porque, enfim, essas são coisas que ficam na minha cabeça o tempo inteiro. Obrigado. Desculpa aí o excesso de perguntas. Imagina, obrigada. Eu não saberia dizer se há uma razão específica pela qual esses primeiros textos são menos estudados. Porque Né? tem mais de 20 anos esse livro do Corobité, acho que tem 2005, se não me engano, esse livro, são dois livros, né? 2000 e 2005, se não me engano, esse livro do Corobité aí, enfim. Eu acho que ele leva, né, para caminhos ali, para levar para caminhos ali que poderia ser um tesouro para poder escavar, não sei. A gente olha para as obras já do esboço, aí a gente tem, né, uma série de artigos que têm sido colocados para transcendência do ego, imaginário. A gente tem mais trabalho sobre esses primeiros textos. Agora, se a gente vai para os anteriores, né, no Brasil eles não são traduzidos, né, começa por aí. Então, pensando na parte da literatura. Aliás, para conseguir pegar eu tive que fazer um verdadeiro malabarismo para conseguir pegar o Carnê do Puyi, porque eu tive que fazer uma coisa inacreditável para poder conseguir ter acesso ao texto. Eu já participei de bancas, uma inclusive foi esse ano, em que a pessoa cita o Caderno do Puyi, ela trabalha um pouco com a Dulce, então ela traz alguns aspectos ali, mas eles parecem ser utilizados mais como uma recorrência ao que o Sartre vai escrever depois, do que como objeto específico de estudo, né? E a relação com o Bergson,
eu diria que o Sartre foi muito injusto com o Bergson, né, no sentido de não reconhecer a influência que o Bergson teve na formação, não só na formação dele, mas antes de chegar a Russell, na vida do Sartre, a gente já teve uma formação muito pesada ali, no começo do século XX, com um autor que estava tirando a questão da causalidade, da espacialidade, e passando por uma questão da temporalidade. Então, assim, mesmo que com problemas que tem, né, e o Sartre nomeia muito o Bergson ao criticá-lo, né, mas ele nomeia pouco o Bergson ao continuar a influência do Bergson. Eu acho que... Obrigada, professor Ezequiel. Obrigado, viu? Eu tenho uma pergunta, eu não sei se tem mais alguém que quer colocar uma pergunta, daí eu posso dar minha vez. Senão, eu faço minha pergunta. Então tá, primeiro, eu agradeço, tá, professora Tana, pela apresentação, foi um prazer ouvi-la. Acho que é a primeira vez que eu tive essa oportunidade e fiquei bastante contente, sobretudo por aprender um pouco mais de Sartre, que é um autor que eu tenho bastante dificuldade. Na sua apresentação, e tem dois momentos ali, dentre as notas que eu tomei, que vão dar origem para a minha pergunta agora. O primeiro momento é quando você coloca, né, que essa relação intersubjetiva em Sartre, ela faz uma inversão do eu para o outro, ela vai modificar, né, essa relação, invertendo e passando a ser do outro ao eu. Esse é o primeiro momento. E aí, o segundo momento, você vai falar um pouco sobre uma vivência imediata nessas relações. A minha pergunta seria para entender o conceito de imediaticidade nesse contexto, e daí, essa é a pergunta, o que seriam essas vivências imediatas, como se dariam, em termos, assim, talvez que eu não acho qual seria a estrutura dessas vivências, né? E agora, essa é a pergunta, eu tento explicar o porquê. Assim, quando eu penso em sentimentos como aqueles relatados na sua fala, como sentimento de vergonha, de orgulho, etc., para mim faz muito sentido daí pensar que é o outro que vai me revelar isso que de alguma forma eu estou tentando esconder, que me envergonha, que, enfim, ou que me orgulha. Mas quando eu penso que nem toda relação é imediatamente uma relação, assim, que gera algum afeto, mas que eu tenho relações que não são relações afetivas. Por exemplo, se eu saio agora aqui de onde eu estou morando e vou para a rua, eu olho uma pessoa do outro lado da rua, simplesmente estou olhando uma pessoa. Eu sei que aquela pessoa é diferente da porta que está num comércio, ou diferente, não sei, do poste, mas não tem uma afetividade, não tem, o que tem é um reconhecimento de uma outra pessoa. Nesse primeiro momento, eu não consigo ver essa inversão, nesse primeiro momento. Primeira parte da questão que me levou a pensar sobre a minha pergunta. A segunda parte é sobre aí a ideia de imediaticidade, porque quando eu penso na imediaticidade, assim, com uma visão muito husserliana, me dá a ideia de que eu teria, de alguma forma, em relações intersubjetivas, acesso ao que é primordial à esfera de consciência do outro. Não sei se é nesse sentido que o Sartre está falando. Em Husserl, pelo menos assim, né, com uma visão muito husserliana, as relações intersubjetivas elas não seriam imediatas, elas seriam sempre mediadas, né? Então, eu nunca teria acesso à consciência do outro, isso já elimina a questão do solipsismo, e também, de toda forma, desculpa, as relações seriam mediadas por uma linguagem, pelo corpo, etc. Eu tenho dificuldade de entender como que é uma relação imediata se eu não tenho como ter um acesso, pelo menos assim, as minhas experiências mostram que eu não tenho como ter um acesso direto àquilo que se passa na sua esfera de consciência, as suas vivências em si. Um exemplo que aconteceu comigo, né, essa semana é que eu fui comer alguma coisa num restaurante, o garçom foi muito, muito gente boa comigo, e ele me trouxe o que eu pedi para comer, e eu odiei, eu não gostei, mas não porque era ruim, era bom, mas não me agradou. E ele me perguntou o que eu achei. Naquele momento ali, ele não teve acesso imediato às minhas vivências, porque eu menti. Eu falei para ele assim, muito bom, tá maravilhoso. Mas não, só que eu não queria deixar ele chateado, né? Então eu falei, não, foi muito bom. Nesse momento, me faz parecer assim que não é uma relação imediata,
nossas vivências não se confluem de modo imediato, mas são mediadas por uma linguagem, e por meio da linguagem eu consegui camuflar aquilo que era mais íntimo no meu ser, que era o desgosto que eu estava tendo, mas, por outro lado, o esforço de tentar não desagradar o garçom. Não sei se eu me fiz entender, desculpa por ser um pouco longo. Obrigada, Raquel. Em relação à inversão, a questão é a gente, quando a gente pensa no exemplo que o Sartre dá no Serenada, né, até tem, né, eu estou no jardim, sozinha, eu olho o outro. Ele começa por aí, mas esse outro se desvanece. É esse o movimento que ele vai colocar. Esse outro desaparece como um outro coisa, ele não é uma coisa. Então, eu apreendo ao olhar do outro, né, de forma imediata, não compreendo a consciência dele, né, mas é que eu estou sendo vista, que tem essa descentralização, esse desassossego, né, que algo me tira do centro do mundo. Não sou só eu ali a estabelecer as relações entre aquele gramado, aquela árvore, tem um outro ali que está me configurando. Né? Quando a gente vai para outro exemplo do olhar, eu estou olhando sobre o buraco da fechadura, eu ouço um barulho, é o suficiente. Sabe, dizer, mesmo que não tenha efetivamente uma outra pessoa ali, eu me apreendo o tempo inteiro como sendo vista. Né? Então, e é essa relação primeira, eu me aprender como sendo vista. Eu não mesmo que, né, numa rua, nesse momento, eu olhe o outro e não faça todo esse movimento, né, esse outro está transcendendo a minha transcendência e está olhando, você está com uma roupa muito desarrumada para ir para tal lugar, não sei o quê. Ele está constituindo como algo fora de mim. Né? Então, agora, quanto à imediatez, é imediato no sentido da vivência, não no sentido de ter acesso à consciência do outro. Né? Justamente a consciência do outro me escapa o tempo todo. Né? É por isso que ela tem o aspecto infernal. Eu quero que ela me veja de certo modo, mas ela faz o que ela me objetiva como ela quiser. Então, eu não tenho acesso ao que o outro coloca, mas ele me devolve ao que passa na consciência dele, na consciência no sentido do pensamento dele, como você falou, né? Eu achei ruim, e menti pro cara. Mas você estava ali e o prato não, não foi, provavelmente, você devolveu uma parte, alguma coisa assim, ou fez alguma cara que ele percebeu, mas, de todo modo, há aqui, né, uma vivência imediata de que outro me olha. No caso do buraco da fechadura, eu tenho vergonha. Né? Eu posso, um exemplo mais concreto, que eu acho que das biografias que o Sartre escreve logo depois do Serenado, a gente consegue ver esse movimento, né? Como que a criança começa lá no estágio do espelho do Lacan, né? Forma uma só com a mãe, com o pai, o caso do Baudelaire, do Flaubert, do Flaubert não, do Baudelaire, do Mallarmé, né? Que ele vai tratar ali. Quando ele chega no Genet, por exemplo, é uma frase do outro, né? Você está roubando, você é um ladrão. E aí ele se assume, então, eu vou ser idêntico a esse ser ladrão. Não da forma reflexiva, não é assim, como é que eu vou reagir a isso, mas ele age de forma a querer identificar-se com aquilo que o olhar do outro colocou. Pode ser o contrário, a gente pode se colocar como querendo o tempo inteiro confrontar aquilo que o olhar do outro diz sobre nós. Mas é imediato nessa vivência do outro como sujeito, não que eu tenha acesso ao que ele está pensando de forma interior, etc., mas independente do que ele está pensando, ele está ali me olhando e me objetivando.
Daí eu reajo a isso. Pode ser que não tenha ninguém além desse barulho, mas eu já fico com vergonha, né? Pode ser que eu aqui tentando arrumar o fio, eu já fiquei com o rosto vermelho, né? Então, assim, não importa o que vocês pensaram, mas no sentido que eu vivi isso com o olhar do outro, uma situação que não deveria acontecer. Por isso, eu tive vergonha. Obrigado, professor. Oi, pessoal. Mais alguém tem alguma questão? Francis, conseguiu elaborar aí uma questão? Não? Mais alguém? Não? Eu não sei porque está aparecendo para mim a imagem do Ezequiel aqui só. O maior, deixa eu ver como que eu faço para arrumar isso aqui. Só um pouquinho. Quero terminar mostrando a professora. Deixa eu ver aqui. Se eu mudo. Não, o Ezequiel está aparecendo. Professora, você falando aparece você, é isso. Então, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente essa noite. Obrigada pela participação, pelas perguntas. E agradecer enormemente a professora Tânia por disponibilizar um tempo e vir compartilhar com a gente os seus conhecimentos de forma tão clara, né, paciente e, assim, de certa forma, completa, né? Não sei se a professora tem algumas palavras para dizer no final. Eu queria só agradecer a presença de vocês, né, que é ótimo ter essas oportunidades para dialogar, né, sobre a filosofia do Sartre. Que bom. Que bom, professora. Então, chegando ao fim do encontro de hoje, queremos avisar que nosso próximo encontro será no dia 28 de abril, daqui a um mês, mais ou menos, no mesmo horário, com a participação do professor Vinícius dos Santos, da Universidade Federal da Bahia, que estruturou uma apresentação a partir também de Sartre, com o título O Mal como Estrutura do Outro na Crítica da Razão Dialética. Então, muito obrigada, boa noite a todos e a todas. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau, todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado a todos aí. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada.